Cara, não vou mentir pra vocês. Eu sempre fui muito fã de Luizito Soares. Aquele ataque MSN chamava atenção e fazia toda a mente de futebol ficar vislumbrado com o que estava acontecendo no Barcelona. E aqui no Brasil, apesar dele estar longe, muito longe do seu auge, ele ainda consegue, né, mostrar muito da sua qualidade, do seu talento, consegue mostrar os atributos que fizeram com que ele fosse reconhecido mundialmente como um grande jogador, como um grande centroavante, como um grande atleta, né? E agora ele tem enfrentado alguns problemas lá na equipe do Grêmio no que se diz respeito à parte física, né? Algo que aconteceu até com o Goulart em outra proporção, evidentemente, aqui no Bahia. Ele já não estava rendendo aquilo que podia, estava sentindo desconforto no joelho, isso estava atrapalhando ele no dia a dia, e ele não via mais a necessidade de ficar insistindo em algo sentindo dor, não valia mais tanto a pena para ele, né? Seja financeiramente ou até espiritualmente, assim, ele está se envolvendo no projeto e não está conseguindo fazer aquilo que ele acredita que seja o ideal por conta de dor, por conta de outros problemas alheios a si, que, né, ele não tem muito controle. E está acontecendo isso com o Soares no momento. A informação que pegou todo mundo de surpresa no dia de hoje foi a respeito da lesão dele no joelho, das dores que ele tem sentido no joelho e que tem feito ele pensar sobre antecipar a sua aposentadoria. Ele tem contrato com o Grêmio até 2024 e pode se aposentar nos próximos dias, né? Nas próximas horas. Existe essa possibilidade de acordo com o que foi apurado pelo Globo Esporte. E a gente vai trazer isso aqui no vídeo de hoje. Mas, Barbaço, por que você está falando de Soares? Por que você está falando sobre essa situação de aposentadoria do atleta e tudo mais? Porque vai ter Bahia e Grêmio pelas quartas de final da Copa do Brasil em breve. Também pelo Brasileiro, mas principalmente pelas quartas de final da Copa do Brasil. São dois jogos que definem o rumo de uma das equipes para a semifinal da competição. O Bahia nunca passou das quartas de final. O Bahia, sempre que enfrentou o Grêmio nas quartas de final, encontrou dificuldade e foi eliminado. E não é porque Soares possivelmente vai sair, possivelmente não vai atuar nessas partidas, não tem nada de concreto até o momento, que o Bahia vai se classificar. Mas hoje Soares é a principal arma da equipe do Grêmio, né? Em diversos aspectos, é o jogador que faz a diferença. O Grenal estava complicado, ele meteu um golaço, depois o Grêmio acabou goleando, e em diversas outras oportunidades a gente viu Soares não carregando o Grêmio, mas sendo uma peça fundamental, extremamente importante e que no mínimo, mesmo se não tiver uma atuação esplendorosa, prende 2, 3 marcadores, né? Por quem ele é, pelo perigo que ele oferece para o adversário e tudo mais. O time do Grêmio não se resume só a ele, tem outros jogadores vendo ótimas fases, como Cristaldo, Bitelo, dentre outros. Quem acompanha futebol e tem assistido os jogos sabe muito bem do que eu tô falando. Mas a Copa do Brasil é assim. Eu até falei com meu pai mais cedo, trocando ideia, conversando, falando sobre Soares e outras coisas mais, que, velho, nem sempre o melhor avança, nem sempre o time mais qualificado, o time que mais investiu, o time mais ajustado taticamente avança. O Bahia jogou melhor que o Santos nas duas partidas das oitavas de final da Copa do Brasil. Mas o Santos podia muito bem passar porque o jogo foi para os pênaltis, com um gol de cabeça no finalzinho de Bruno Mezenga, mesmo o Bahia tendo mais chance, tendo mais oportunidades, desperdiçando essas oportunidades e levando o gol no finalzinho da partida. Então o futebol é assim, e torneios como a Copa do Brasil, que é um torneio democrático, um torneio de mata-mata, como nos velhos tempos e tudo mais, propicia esse tipo de embate, dá esse tipo de possibilidade. Não como em outrora, né, que Paulista, Juventude, Santo André acabaram levantando títulos, foram campeões, porque não tinham os times da Libertadores e o caminho acabava sendo um pouco mais fácil. Agora há uma coerência maior dentro da competição, né, um equilíbrio um pouco maior, porque existem times mais qualificados vindo de outras competições, né, e isso faz com que, de certa forma, outras equipes menos qualificadas encontrem mais dificuldade, né? Mas, velho, existe o mundo, existe a possibilidade, e a gente não quer dizer que vai sonhar com ela, mas não deve desacreditar só porque o outro time é um pouco superior. E essa situação de Soares, né, faz com que o duelo, de certa forma, fique mais equilibrado ainda. Se não tiver Soares do outro lado, com todo o impacto que isso gera, né, a ausência de um jogador importante e tudo mais, e a gente já viu isso fazer equipes desandarem ao longo das suas trajetórias e tudo mais das temporadas, pode sim ocasionar em um jogo diferente, né, da Copa do Brasil entre Bahia e Grêmio, né? Então a gente vai falar um pouco sobre isso no vídeo de hoje. Eu vou trazer a matéria explicando um pouco melhor a situação, né, até para utilidade pública também, né? É um grande jogador de futebol e que está atuando no Brasil e que pode pendurar chuteiras. Vamos que vamos para mais um conteúdo aqui no canal. A matéria do Globo Esporte do Eduardo Moura já está na sua tela. O Soares sinaliza ao Grêmio a possibilidade de se aposentar por dores no joelho. O centroavante relata à direção que as dores no joelho
direito estão atrapalhando o segmento da sua carreira. Soares sinalizou para a direção do Grêmio a possibilidade de se aposentar nas próximas semanas por conta de dores no joelho direito. Ainda não está definido quando o centroavante vai parar de jogar, mas houve a manifestação por parte do uruguaio. A informação foi publicada pela GZH, né, e confirmada pelo GE na tarde desta terça-feira. Ainda há uma indefinição se o camisa 9 jogará mais partidas pela equipe gaúcha. O jogador sofre com dores no joelho direito por conta de uma artrose. A cúpula gremista soube da situação nesta segunda-feira em reunião. O presidente Alberto Guerra já havia sido informado pela possibilidade na última semana, assim como os integrantes do departamento de futebol. No ano, Soares tem 14 gols e 8 assistências, com participações em 22 dos 55 gols gremistas na temporada. Olha a importância dele em gol, só para a gente poder ter dimensão. Recentemente foi possível notar em alguns treinos do tricolor que o jogador colocava as mãos no joelho direito. É normal também ver o centroavante deixando as atividades mais cedo dentro da previsão de cargas especiais para o atleta. Em janeiro de 2020, quando estava pelo Barcelona, Soares teve uma lesão no menisco do joelho direito e precisou passar por cirurgia na região. A previsão inicial na época era de 4 meses de recuperação, mas por conta da pandemia do coronavírus ele retornou apenas em setembro daquele ano. Antes disso, em maio de 2014, Luizito passou por uma artroscopia no joelho esquerdo. Em cerca de um mês, o atacante conseguiu se recuperar a tempo de atuar na Copa do Mundo do Brasil e retornou no segundo jogo da fase de grupos na vitória do Uruguai por 2-1 diante da Inglaterra. O astro uruguaio chegou em Porto Alegre dia 3 de janeiro após uma longa negociação com o Grêmio. Seu contrato com o clube gaúcho conta com a participação de 3 empresas que entram como investidores e que ajudam a arcar com os custos do atleta. Artilheiro do Grêmio na temporada, com 14 gols e 8 assistências, Soares é o principal jogador do time no ano. Aos 36 anos é o terceiro jogador com mais minutos em campo, atrás apenas de Bruno Alves e Bitelo, e defendeu a camisa tricolor em 26 partidas. Tá? Esse é o resumo aí sobre Soares. Por que eu trouxe esse resumo? Não apenas sobre a lesão, mas também para demonstrar a importância de Luizito Soares hoje para o Grêmio. Mesmo sendo um jogador de 36 anos, mesmo estando longe do seu auge, mesmo cheio de problema no joelho, dor, artroscopia, ou artrose e tudo mais, né, o atleta continua participando de 22 dos 55 gols do Grêmio na temporada. É um número extremamente expressivo, né, e certamente o time sente o abalo de não tê-lo à disposição nesses duelos aí da Copa do Brasil. Então a gente segue monitorando, acompanhando, né, e torcendo para o melhor do atleta no final das contas, né? Mas no final das contas as coisas podem fluir melhor para o Bahia. Não quer dizer que o Bahia vai passar, não quer dizer que o caminho agora vai ser fácil porque não tem Soares, mas é um desfalque que certamente faz muita diferença. A gente já não vai ter Biel, não vai ter Jacaré, outros jogadores que estão passando por problema de lesão, e eles não vão ter o principal jogador deles caso o Soares venha a se aposentar. Então isso não pode ser ignorado, isso não pode ser desconsiderado, tá? Enfim, fala nos comentários o que você acha, o que você pensa. Hoje a gente vai estar em live falando sobre isso e várias outras coisas também. Eu conto com a sua participação. Deixe seu like, se inscreve, ativa o sino, compartilha com geral, que é muito importante pra gente. Forte abraço, até a próxima. Eu sou Mais Bahia, eu sou Mano Nordeste. E você?